Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Vamos lá pessoal! A Cidade das Chaves de Cristal. Capítulo 1 O Mapa Esquecido. Numa pequena cidade cercada por montanhas, vivia uma garota chamada Sofia. Ela adorava explorar lugares antigos, ouvir histórias e imaginar aventuras além do horizonte. Certa tarde, enquanto ajudava seu avô a organizar o sótão, encontrou uma caixa de madeira coberta de poeira. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas e um estranho mapa desenhado à mão. Vovô, o que é isso? Perguntou ela. O avô ficou em silêncio por alguns segundos. Eu esperava nunca mais ver esse mapa. Sofia arregalou os olhos. Por quê? Porque ele leva a um lugar que muitos acreditam ser apenas uma lenda, a Cidade das Chaves de Cristal. A curiosidade da garota aumentou imediatamente. E ela existe? O avô sorriu. Talvez. Naquela noite, Sofia quase não conseguiu dormir. O mapa mostrava uma floresta distante, um rio sinuoso e uma montanha marcada com um símbolo brilhante. Na manhã seguinte, ela decidiu partir em busca da cidade misteriosa. Antes de sair, o avô lhe entregou uma pequena bússola dourada. Ela pertenceu ao meu pai. Pode ajudá-la quando o caminho parecer impossível. Sofia agradeceu e começou sua jornada. Capítulo 2 A Floresta dos Ecos. Após caminhar por horas, Sofia chegou a uma floresta gigantesca. As árvores eram tão altas que pareciam tocar as nuvens. Enquanto avançava, começou a ouvir vozes. Volte. Não continue. O caminho está errado. Ela olhava para todos os lados, mas não havia ninguém. Lembrou-se então de uma observação escrita no mapa. Nem toda a voz merece ser ouvida. Respirando fundo, continuou andando. Logo encontrou um garoto sentado sobre uma pedra. Você também ouviu os ecos? Perguntou ele. Ouvi. Então está procurando a Cidade das Chaves de Cristal. Como sabe? Porque eu também estou. O garoto se chamava Lucas. Os dois decidiram seguir viagem juntos. Ao cair da noite, encontraram um abrigo próximo a um lago cristalino. O reflexo da lua parecia transformar a água em prata líquida. Você acha que vamos encontrar a cidade? Perguntou Lucas. Sofia observou as estrelas. Acho que sim. Mas nenhum dos dois percebeu que uma sombra misteriosa os observava entre as árvores. Capítulo 3 O Guardião do Lago. Na manhã seguinte acordaram com um rugido. O lago estava agitado. Ondas surgiam sem vento algum. De repente, uma criatura enorme apareceu. Parecia uma mistura de peixe e dragão. Lucas deu um passo para trás. Estamos perdidos. Mas a criatura não atacou. Ela apenas observou os viajantes. Então uma voz ecoou em suas mentes. Apenas os corajosos podem atravessar. Uma ponte de luz surgiu sobre o lago. O que fazemos? Perguntou Lucas. Atravessamos. Os dois caminharam cuidadosamente. Quando chegaram ao outro lado, a criatura desapareceu. E uma pequena chave transparente apareceu sobre uma pedra. Sofia pegou. Era uma chave feita de cristal. A primeira de muitas. Capítulo 4 A Montanha dos Ventos. Dias depois chegaram à montanha indicada no mapa. Os ventos eram tão fortes que mal conseguiam ficar de pé. No meio da subida encontraram uma porta de pedra. Não havia fechadura. Apenas uma inscrição. A força não abre caminhos. A sabedoria abre. Lucas examinou a parede. Sofia observou a chave de cristal. Quando aproximou a chave da porta, ela brilhou intensamente. A passagem se abriu lentamente. Do outro lado havia um corredor iluminado por pedras azuis. No fim do corredor encontraram outra chave. Agora tinham duas, mas também encontraram algo preocupante. Uma mensagem gravada na parede. A escuridão também procura as chaves. Capítulo 5 O Homem de Preto. Ao deixarem a montanha, perceberam que não estavam mais sozinhos. Um homem vestido de preto os seguia. Sempre distante. Sempre observando. Quando tentavam se aproximar, ele desaparecia. Quem é ele? Perguntou Lucas. Não faço ideia. Naquela noite, enquanto montavam um acampamento, encontraram um bilhete próximo à fogueira. Nele estava escrito: entreguem as chaves e voltarão para casa em segurança. Sofia apertou as mãos. Agora tenho certeza de que estamos no caminho certo. O mistério estava apenas começando. Capítulo 6 O Vale das Estrelas. Depois de vários dias de viagem, chegaram a um vale onde milhares de pedras brilhavam como estrelas. No centro do vale havia uma torre antiga. E no topo da torre brilhava uma luz dourada. Os aventureiros decidiram subir. Cada degrau parecia mais difícil que o anterior. Quando finalmente alcançaram o topo, encontraram um velho sábio. Eu estava esperando vocês. Quem é o senhor? Perguntou Sofia. Sou apenas um guardião. Ele apontou para as chaves.
Essas chaves não abrem portas comuns. O que elas abrem? O sábio ficou em silêncio. Então respondeu: o destino de um mundo inteiro. Capítulo 7. O segredo do guardião. Sofia e Lucas ficaram em silêncio diante do velho guardião. O destino de um mundo inteiro? Perguntou Lucas. Sim, respondeu o sábio. Há muito tempo existia uma cidade escondida entre as montanhas e as nuvens. Nela havia uma fonte de energia capaz de trazer prosperidade, conhecimento e equilíbrio. A cidade das chaves de cristal? Perguntou Sofia. Exatamente. O guardião caminhou até uma janela da torre, mas nem todos desejavam usar esse poder para o bem. Ele apontou para um desenho antigo gravado na parede. A imagem mostrava um homem vestido de preto, o mesmo homem que seguia os aventureiros. Quem é ele? Perguntou Sofia. Seu nome é Darius. Há muitos anos ele procura as chaves para controlar a cidade. Lucas sentiu um arrepio. Então estamos em perigo. Sim, e o tempo está acabando. O guardião entregou um pergaminho. Sigam para o deserto das sombras. Lá encontrarão a terceira chave. Capítulo 8. O deserto das sombras. A viagem durou vários dias. Logo as árvores desapareceram. O verde deu lugar à areia dourada. Durante o dia, o calor era intenso. À noite, o frio parecia congelar os ossos. Enquanto atravessavam uma região de dunas gigantes, Sofia percebeu algo estranho. Suas sombras estavam se movendo sozinhas. Lucas, você está vendo isso? As sombras começaram a se levantar do chão, tomaram forma humana, e passaram a caminhar ao redor deles. Uma voz ecoou: voltem enquanto podem. Mas Sofia lembrou-se da floresta dos ecos. Nem toda a voz dizia a verdade. Segurando a bússola dourada, ela continuou. As sombras desapareceram. E ao amanhecer, encontraram a terceira chave escondida sob uma duna. Capítulo 9. O trem da neblina. Ao saírem do deserto, encontraram trilhos antigos. Pareciam abandonados. Mas quando a noite chegou, um trem prateado surgiu da neblina. Sem maquinista. Sem passageiros. Apenas vagões iluminados. Uma placa dizia: Destino, Cidade das Chaves de Cristal. Devemos entrar? Perguntou Lucas. Sofia assentiu. Assim que embarcaram, as portas se fecharam. O trem avançou em velocidade impressionante. Pelas janelas apareciam paisagens impossíveis. Montanhas flutuando. Cidades suspensas no céu. Rios brilhando como diamantes. Era como atravessar vários mundos ao mesmo tempo. No último vagão encontraram um baú. Dentro dele estava a quarta chave. Mas também havia um aviso. Darius já está próximo. Capítulo 10. O ataque. Quando o trem parou, os dois desembarcaram. Mal haviam dado alguns passos quando ouviram aplausos. Darius finalmente apareceu. Era alto, elegante e tinha olhos cinzentos. Impressionante, disse ele. Chegaram mais longe do que imaginei. O que você quer? Perguntou Sofia. As chaves. Nunca. Darius sorriu. Com um gesto da mão, sombras surgiram do chão. Criaturas escuras cercaram os aventureiros. Lucas segurou um galho. Sofia protegeu as chaves. A luta começou. As sombras avançaram. Mas as 4 chaves começaram a brilhar. Uma luz intensa explodiu ao redor deles. As criaturas desapareceram. Darius recuou. Pela primeira vez parecia assustado. Isso não terminou, disse antes de desaparecer. Capítulo 11. A Ponte do Infinito. Seguindo o mapa, os amigos chegaram a um enorme abismo. Não havia caminho, nem ponte, nem escadas. Apenas uma placa. Acredite e avance. Lucas engoliu em seco. Isso parece uma péssima ideia. Sofia respirou fundo e deu o primeiro passo. No mesmo instante surgiu uma ponte de cristal sob seus pés. Lucas fez o mesmo. A ponte continuou aparecendo conforme caminhavam. Quando chegaram ao outro lado, encontraram a quinta chave. Agora faltavam apenas 2. Mas uma nova preocupação surgiu. O mapa estava desaparecendo. As linhas começavam a sumir lentamente, como se o tempo estivesse acabando. Capítulo 12. A Biblioteca Perdida. Em uma montanha escondida encontraram uma biblioteca gigantesca. Milhares de livros ocupavam prateleiras infinitas. Uma bibliotecária muito idosa os recebeu. Estávamos esperando vocês. Ela os levou até um livro enorme. Nele havia a história completa da Cidade das Chaves de Cristal. Sofia leu atentamente. Então descobriu algo surpreendente. As 7 chaves não serviam apenas para abrir a cidade. Elas escolhiam quem seria seu guardião. O guardião? Perguntou Lucas. Sim, respondeu a bibliotecária. Apenas alguém de coração puro poderá controlar o poder da cidade. Sofia fechou o livro lentamente. Agora entendia por que Darius nunca conseguirá encontrar as chaves.
O poder não podia ser conquistado pela força. Mas ainda havia um problema. Darius estava cada vez mais perto, e as duas últimas chaves ainda não haviam sido encontradas. Capítulo 13 – O Labirinto de Gelo. Após deixarem a biblioteca perdida, Sofia e Lucas seguiram para o norte. O ar ficava cada vez mais frio. Logo a grama desapareceu sob uma camada de neve. Montanhas brancas se erguiam diante deles como gigantes adormecidos. No centro daquela região congelada encontraram um enorme labirinto feito de gelo. Suas paredes brilhavam sob a luz do sol. Na entrada havia uma inscrição: somente aqueles que conhecem a si mesmos encontrarão a saída. Parece simples, disse Lucas. Assim que entrou, percebeu que não era. Os corredores mudavam de lugar. As paredes se moviam silenciosamente. Em certos momentos, o labirinto mostrava imagens do passado. Sofia viu momentos felizes de sua infância. Depois viu seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças. Lucas também enfrentou lembranças difíceis. Mas em vez de fugir delas, ambos seguiram em frente. Horas depois chegaram ao centro do labirinto. Ali encontraram a sexta chave de cristal. Agora faltava apenas uma. Capítulo 14 – O Céu das Mil Portas. Quando saíram do labirinto, encontraram uma águia gigantesca. Suas penas pareciam feitas de prata. A criatura pousou diante deles. Os guardiões do céu os aguardam. Sem entender como, Sofia e Lucas subiram em suas costas. A águia levantou voo. Voaram acima das nuvens, acima das montanhas, acima de tudo que conheciam. Então viram algo extraordinário. Milhares de portas flutuavam no céu. Portas douradas, prateadas, azuis, vermelhas. Cada uma levava a um lugar diferente. No centro daquele reino aéreo havia uma porta de cristal. Atrás dela estava a última chave. Mas também estava Darius. Capítulo 15 – A Última Chave. Darius sorriu ao vê-los. Finalmente chegaram. Acabou, Darius, disse Sofia. Pelo contrário, está apenas começando. Ele correu em direção à porta de cristal. As sombras surgiram novamente. Lucas tentou impedir sua passagem. Uma batalha intensa começou. Luzes e sombras se chocavam. O céu parecia tremer. Quando Darius finalmente alcançou a porta, tentou abri-la. Mas nada aconteceu. Tentou novamente. Nada. Então Sofia se aproximou. A porta brilhou imediatamente. As 7 chaves começaram a flutuar ao seu redor. A última chave surgiu diante dela. Darius ficou furioso. Não, o poder deveria ser meu. Mas as chaves haviam feito sua escolha. Sofia era a guardiã. Capítulo 16 – A Cidade Revelada. As 7 chaves giraram no ar. Uma luz gigantesca iluminou o horizonte. As nuvens começaram a se afastar. Montanhas se moveram. Vales se abriram. E então apareceu a lendária Cidade das Chaves de Cristal. Torres brilhantes se erguiam em direção ao céu. Pontes transparentes cruzavam rios de luz. Jardins coloridos floresciam por toda parte. Era ainda mais bela do que qualquer lenda havia contado. Sofia e Lucas observaram maravilhados. A jornada finalmente chegará ao destino. Mas uma última decisão ainda precisava ser tomada. Capítulo 17 – A Escolha da Guardiã. No centro da cidade havia um palácio de cristal. Dentro dele encontrava-se uma esfera luminosa. Era a fonte de todo o poder da cidade. Uma voz antiga ecoou: Guardiã, escolha. Diante de Sofia surgiram 2 opções. A primeira permitiria usar o poder para realizar qualquer desejo. A segunda espalharia a energia da cidade por todo o mundo, ajudando inúmeras pessoas. Ela pensou por alguns instantes. Então sorriu. O verdadeiro poder só tem valor quando é compartilhado. A esfera brilhou intensamente. Milhares de raios de luz partiram da cidade. Voaram pelos céus. Atravessaram oceanos, montanhas, florestas, desertos, levando esperança para todos os lugares. Capítulo 18 – O Fim de uma Jornada. Com a escolha feita, a escuridão que acompanhava Darius começou a desaparecer. Pela primeira vez ele percebeu quanto tempo havia desperdiçado buscando poder apenas para si. Sem dizer uma palavra, virou-se e partiu. Lucas observou o horizonte. Conseguimos. Sofia sorriu. Conseguimos juntos. A Cidade das Chaves de Cristal permaneceu escondida, mas não esquecida. Agora ela possuía novos guardiões. Pessoas que entendiam que coragem, amizade e bondade eram mais valiosas do que qualquer tesouro. E embora aquela aventura tivesse chegado ao fim. A Cidade das Chaves de Cristal, 2 parte. Capítulo 1 – A Luz que Caiu do Céu. Meses haviam se passado desde que Sofia e Lucas encontraram a lendária Cidade das Chaves de Cristal. A vida estava tranquila.
Os dois continuavam visitando a cidade secreta e ajudando seus habitantes. Mas, numa noite silenciosa, algo estranho aconteceu. O céu começou a brilhar. Não era uma estrela. Não era um cometa. Era uma esfera azul que atravessava as nuvens. Ela caiu além das montanhas com um estrondo tão forte que fez as janelas tremerem. Sofia acordou assustada. Lucas também. No mesmo instante, as 7 chaves de cristal começaram a emitir uma luz intensa. Isso nunca havia acontecido antes. Algo está errado, disse Sofia. As chaves flutuaram no ar. Então apontaram todas para o norte, como se estivessem indicando um novo destino. Capítulo 2 – O Mensageiro Prateado. Na manhã seguinte, Sofia e Lucas seguiram a direção indicada pelas chaves. Após horas de caminhada, encontraram uma enorme cratera. No centro dela havia uma cápsula metálica. A porta abriu lentamente. De dentro saiu um homem de cabelos prateados. Ele parecia cansado. Muito cansado. Finalmente encontrei vocês. Quem é você? Perguntou Lucas. Meu nome é Orion. De onde veio? Orion olhou para o céu. Do reino das 7 luas. Sofia ficou surpresa. Nunca ouvimos falar desse lugar, porque ele existe além das fronteiras do mundo que vocês conhecem. O homem respirou fundo. E ele está em perigo. Capítulo 3 – As 7 luas. Orion contou uma história impressionante. Muito além dos mares invisíveis existia um reino protegido por 7 luas mágicas. Cada lua guardava uma parte do equilíbrio do universo. Por milhares de anos tudo permaneceu em harmonia. Até que algo despertou. Uma força antiga. Mais antiga que qualquer cidade ou reino. Uma sombra chamada Nox. Ela está destruindo as luas uma a uma, explicou Orion. E o que isso tem a ver conosco? Perguntou Lucas. Orion apontou para as chaves. As chaves de cristal são a única esperança. Sofia sentiu um arrepio. Outra aventura estava começando. Capítulo 4 – O Portal das Estrelas. Na cidade das chaves de cristal existia um portal que jamais havia sido aberto. Orion conduziu o grupo até uma praça antiga. No centro dela havia um arco gigantesco coberto de símbolos luminosos. As 7 chaves começaram a girar. Uma a uma encaixaram-se em compartimentos escondidos. O portal despertou. Luzes azuis preencheram o ar. O chão tremeu. Então surgiu uma passagem brilhante. Do outro lado podia-se ver outro céu. Outro mundo. Bem-vindos ao reino das 7 luas, disse Orion. Sem hesitar, Sofia atravessou primeiro. Lucas veio logo atrás. E a aventura recomeçou. Capítulo 5 – Um mundo diferente. O reino era magnífico. 7 luas brilhavam ao mesmo tempo no céu. Cada uma tinha uma cor diferente. Prata, dourado, azul, verde, violeta, vermelho, branco. Florestas luminosas cobriam o horizonte. Rios pareciam feitos de estrelas líquidas. Montanhas flutuavam acima das nuvens. Mas havia sinais de destruição. Árvores queimadas. Campos abandonados. Cidades silenciosas. O medo estava por toda parte. Ao chegarem à capital, encontraram multidões reunidas. Todos observavam o céu. Uma das luas estava desaparecendo. Lentamente. Como se estivesse sendo apagada. Capítulo 6 – O Conselho das Luas. No grande palácio, Sofia e Lucas conheceram os guardiões lunares. Eram 7 sábios encarregados de proteger o reino. Mas agora restavam apenas 5. 2 haviam desaparecido durante a luta contra Nox. Precisamos salvar as luas restantes, disse uma guardiã chamada Lyra. Ela entregou um mapa antigo. Cada lua possui um templo escondido. Se os templos forem restaurados, as luas poderão recuperar sua força. E se falharmos? Perguntou Lucas. O salão ficou em silêncio. Então todo o universo mergulhará na escuridão. Sofia segurou firme as chaves. Era hora de agir. Capítulo 7 – O Templo da Lua Azul. A primeira missão levou os aventureiros até um oceano brilhante. No centro dele existia uma ilha cercada por névoa. Ali ficava o Templo da Lua Azul. Mas o lugar estava protegido por criaturas marinhas gigantes. Serpentes de água. Peixes luminosos. E um enorme guardião adormecido. Para entrar no templo, precisariam resolver um antigo enigma. Durante horas tentaram entender os símbolos gravados nas paredes. Até que Sofia percebeu algo. Os desenhos representavam as fases da lua. Quando organizou as pedras na ordem correta, o templo se abriu. Uma luz azul iluminou o céu. A lua azul voltou a brilhar intensamente. Era a primeira vitória. Mas ainda faltavam 6 luas. E Nox já sabia que eles haviam chegado. Capítulo 8 – O Olho da Escuridão. Nas profundezas do reino, longe da luz das luas, uma sombra observava tudo. Nox.
Sua forma era impossível de definir. Às vezes parecia fumaça. Às vezes um gigante. Às vezes apenas 2 olhos vermelhos flutuando na escuridão. Ela observava Sofia. Observava Lucas. E sorriu. Finalmente chegaram os portadores das chaves. Ao redor dela surgiram milhares de criaturas sombrias. O exército da noite. A guerra pelo reino das 7 luas estava prestes a começar. Capítulo 9. A Floresta da Lua Verde. Após restaurarem a Lua Azul, Sofia, Lucas e Orion partiram em busca do segundo templo. O mapa indicava uma floresta gigantesca conhecida como Floresta da Lua Verde. As árvores eram tão altas que escondiam o céu. Suas folhas brilhavam com tons esmeralda. Mas algo estava errado. A floresta estava adoecendo. Galhos secos apareciam por toda parte. Animais fugiam assustados. A influência de Nox estava se espalhando. Enquanto avançavam, ouviram um som estranho. Parecia um choro. Seguindo o som, encontraram uma pequena criatura luminosa presa em raízes negras. Sofia correu para ajudá-la. Assim que as raízes foram cortadas, a criatura transformou-se numa fada da floresta. Obrigada, disse ela. Sou Helênia, guardiã deste bosque. O que aconteceu aqui? Perguntou Lucas. As sombras de Nox envenenaram a floresta. E o templo da Lua Verde foi tomado pela escuridão. Helênia decidiu acompanhá-los. Sabia que o caminho seria perigoso. Capítulo 10. O Templo Esquecido. Após 2 dias caminhando pela floresta, chegaram ao templo. Ele estava coberto por vinhas escuras. As portas haviam desaparecido sob raízes gigantes. Parecia abandonado há séculos. Mas quando Sofia aproximou uma das chaves de cristal, o templo respondeu. Uma luz verde atravessou as paredes. As raízes começaram a recuar. O caminho estava aberto. Lá dentro encontraram estátuas antigas representando guardiões lunares. No centro havia um altar vazio. Helênia apontou para ele. O cristal verde deveria estar aqui. Onde está? Perguntou Orion. Uma voz respondeu atrás deles. Comigo. Era uma criatura sombria, alta, coberta por uma armadura negra. Ela segurava o cristal roubado. A batalha começou imediatamente. Lucas enfrentou a criatura enquanto Sofia tentava alcançar o altar. Após uma luta intensa, conseguiram recuperar o cristal. Quando ele foi colocado no altar, uma coluna de luz verde atravessou os céus. A lua verde voltou a brilhar. Agora 2 luas estavam salvas. Capítulo 11. O Vale das Tempestades. A próxima lua era vermelha. Seu templo ficava além do Vale das Tempestades. Era um dos lugares mais perigosos do reino. Raios cruzavam o céu constantemente. Ventos violentos sacudiam as montanhas. Muitos viajantes jamais retornavam daquele lugar. Mesmo assim, os amigos seguiram em frente. Durante a travessia, uma tempestade colossal surgiu. Os ventos eram tão fortes que quase os lançaram de um penhasco. Foi então que Lucas viu algo brilhando à distância. Ali, entre as nuvens apareceu uma fortaleza flutuante. Era o templo que procuravam, mas alcançá-lo seria muito mais difícil do que imaginavam. Capítulo 12. A Fortaleza dos Céus. Para chegar à fortaleza, precisaram atravessar pontes suspensas entre montanhas. Cada passo exigia coragem. Abaixo deles havia apenas nuvens e abismos. Quando finalmente chegaram, encontraram o templo cercado por estátuas de guerreiros alados. Ao entrarem, perceberam que não estavam sozinhos. As sombras de Nox já os aguardavam. Dezenas delas. Centenas. A luta tomou conta dos corredores. Orion demonstrou habilidades impressionantes. Helênia utilizou a magia da floresta. Lucas protegeu Sofia enquanto ela avançava até a câmara principal. No centro do salão havia uma esfera vermelha envolta por correntes negras. Era o coração da lua vermelha. Com a ajuda das chaves de cristal, Sofia destruiu as correntes. Instantaneamente a lua voltou a brilhar. 3 luas estavam restauradas. Mas a energia de Nox parecia crescer a cada derrota. Capítulo 13. O Segredo de Orion. Naquela noite, o grupo acampou próximo a um lago de prata. Enquanto todos dormiam, Sofia percebeu Orion observando o céu. Você está preocupado. Orion ficou em silêncio. Depois respondeu. Há algo que nunca contei. O quê? Eu conheço Nox. Sofia ficou surpresa. Como assim? Porque fui eu quem a libertou. O vento pareceu parar. Orion abaixou a cabeça. Anos atrás, durante uma expedição proibida, ele encontrou uma prisão antiga. Sem saber o que fazia, quebrou os selos que mantinham Nox aprisionada. Desde então carregava aquela culpa. Eu queria consertar meu erro. E Vaia respondeu Sofia. Porque ainda está lutando ao nosso lado. Pela primeira vez em muito tempo, Orion sorriu. Capítulo 14. A Lua Dourada.
O próximo destino era o deserto de Ouro. Ali ficava o templo da lua dourada. Durante dias caminharam por dunas brilhantes. O calor era intenso, mas algo incrível aconteceu. Ao anoitecer, a areia começou a emitir luz. Milhões de grãos reluziam como estrelas. No centro do deserto surgiu uma cidade antiga enterrada, e sob ela estava o templo. Porém, antes que pudessem entrar, uma voz poderosa ecoou: apenas aqueles de coração verdadeiro podem prosseguir. Um enorme leão dourado apareceu diante deles. Era o guardião da lua, e ele tinha um desafio para cada viajante. O destino da lua dourada dependia de suas escolhas. Capítulo 15 – O desafio do leão dourado. O gigantesco leão dourado observou Sofia, Lucas, Orion e Helênia. Seus olhos brilhavam como o sol. Sua voz parecia ecoar por todo o deserto. Nenhuma força abre este templo. Apenas a verdade. O leão caminhou lentamente ao redor do grupo. Então parou diante de Lucas. Qual é o seu maior medo? Lucas ficou em silêncio. Durante anos ele havia tentado parecer corajoso, mas respondeu com sinceridade: tenho medo de falhar quando meus amigos precisarem de mim. O leão assentiu. Depois olhou para Helênia. O que você mais deseja? Ver minha floresta florescer novamente. Em seguida voltou-se para Orion. O que você carrega no coração? Orion abaixou a cabeça. Culpa. Por fim, o leão encarou Sofia. E você, guardiã das chaves? Sofia pensou por alguns instantes. Tenho medo de fazer a escolha errada. O leão sorriu. A coragem não é ausência de medo. É seguir em frente apesar dele. As portas do templo se abriram. Capítulo 16 – O cristal do sol. No interior do templo havia corredores feitos de ouro puro. No centro encontraram um cristal dourado do tamanho de uma árvore, mas ele estava cercado por sombras. Nox havia chegado primeiro. As criaturas escuras avançaram. A batalha foi intensa. Lucas e Orion protegeram o cristal. Helênia utilizou sua magia para afastar as sombras. Enquanto isso, Sofia aproximou as chaves de cristal. Uma luz dourada explodiu pelo salão. As sombras desapareceram. O cristal despertou. No céu, a lua dourada voltou a brilhar. 4 luas estavam salvas. Mas ainda faltavam 3. Capítulo 17 – A cidade sob o oceano. A próxima lua era prateada. Seu templo estava escondido no fundo do mar. Para alcançá-lo, o grupo precisou viajar até a Costa dos Espelhos. Ali encontraram embarcações feitas de cristal. Guiados por antigos navegadores, seguiram rumo ao oceano. Após dias de viagem, encontraram uma espiral gigantesca de água. No centro dela havia uma passagem. Quando atravessaram o portal aquático, descobriram uma cidade inteira submersa. Torres transparentes, pontes de coral, peixes luminosos nadando entre os edifícios. Era um lugar maravilhoso, mas estava abandonado. As sombras de Nox haviam chegado antes deles. Capítulo 18 – O guardião das profundezas. No coração da cidade submersa existia uma enorme câmara. Ali dormia o guardião das profundezas, uma criatura colossal semelhante a um dragão marinho. Quando os aventureiros chegaram, ele despertou. Suas escamas refletiam a luz das luas. Quem ousa entrar no templo da lua prateada? Sofia mostrou as chaves. Viemos restaurar o equilíbrio. O guardião observou cada um deles. Então inclinou a cabeça. Se esse é o propósito de vocês, terão minha ajuda. Com sua força, abriu os portões do templo. Mas naquele instante uma explosão sacudiu a cidade. Nox havia enviado seu exército. A guerra finalmente começara. Capítulo 19 – A Batalha da Lua Prateada. Criaturas sombrias surgiram de todos os lados. As ruas da cidade submersa transformaram-se em um campo de batalha. Lucas lutava ao lado do dragão marinho. Helênia protegia os habitantes escondidos. Orion enfrentava os generais de Nox. Enquanto isso, Sofia avançava em direção ao altar lunar. No centro do templo encontrou o cristal prateado coberto por escuridão. Ela ergueu as 7 chaves. A luz delas iluminou toda a cidade. As sombras começaram a desaparecer, uma após outra, até que o cristal voltou a brilhar. A lua prateada foi restaurada. Agora 5 luas estavam salvas. Restavam apenas 2. Capítulo 20 – O Reino Congelado. O próximo destino ficava no extremo norte, uma região conhecida como o Reino Congelado. Ali estavam os templos das luas branca e violeta. Mas também era onde Nox concentrava seu poder. Montanhas de gelo erguiam-se até as nuvens. Tempestades eternas cobriam o horizonte. Durante a viagem, o grupo encontrou aldeias abandonadas, castelos destruídos, campos cobertos por neve escura. Era como se a própria esperança estivesse desaparecendo.
Então, ao longe, surgiu uma fortaleza gigantesca feita de gelo negro. Orion ficou pálido. É lá. O que existe ali? Perguntou Lucas. Orion respirou fundo. O trono de Nox. O silêncio tomou conta do grupo. A batalha final estava cada vez mais próxima. Mas antes precisariam salvar as 2 últimas luas. E ninguém sabia se conseguiriam chegar até elas a tempo. Capítulo 21 – A Lua Branca. O vento gelado cortava o rosto dos viajantes enquanto atravessavam o reino congelado. A neve caía sem parar. Mesmo durante o dia, o céu permanecia cinzento. Após vários dias de viagem, Sofia e seus amigos chegaram ao Templo da Lua Branca. Era o mais antigo de todos. Suas colunas eram feitas de cristal de gelo. Suas paredes refletiam imagens de épocas esquecidas. Mas havia um problema. A entrada estava bloqueada por uma muralha de gelo negro. Uma energia sombria pulsava ali. Nox quer impedir nossa passagem, disse Orion. Sofia aproximou uma das chaves. Nada aconteceu. Tentou novamente. Ainda nada. Então percebeu algo. A muralha não reagia à magia. Reagia aos sentimentos. Ela fechou os olhos. Pensou em tudo que viveram. Nas amizades construídas. Nas pessoas que ajudaram. Na esperança que carregavam. A chave brilhou. A muralha começou a rachar. Segundos depois, explodiu em milhares de fragmentos luminosos. O caminho estava livre. Capítulo 22 – O Espelho da Verdade. No centro do templo encontraram um enorme espelho. Mais alto que uma casa. Sua superfície brilhava como prata líquida. Uma voz ecoou pelo salão. Para restaurar a lua branca, cada um deverá enfrentar sua própria verdade. Lucas foi o primeiro. No espelho viu todas as vezes em que duvidou de si mesmo. Mas também viu sua coragem. Seu crescimento. Sua lealdade. Ele atravessou o teste. Helênia viu sua floresta destruída. Mas também enxergou a possibilidade de reconstruí-la. Orion enfrentou sua culpa. As imagens mostravam o momento em que libertou Nox. Por um instante pensou em desistir, mas continuou. Por fim, Sofia aproximou-se. Ela viu todos os caminhos que poderia ter escolhido. Erros, acertos, vitórias, fracassos. Então compreendeu algo importante. Nenhum líder é perfeito. O importante é continuar fazendo o melhor possível. O espelho brilhou intensamente. A lua branca voltou a iluminar os céus. Agora restava apenas uma lua. Capítulo 23 – A Lua Violeta. O último templo ficava além das Montanhas Eternas. Era o lugar mais distante do reino. Poucos sabiam que existia. A jornada foi difícil. Tempestades, nevascas, avalanches. Mas finalmente chegaram. O templo parecia suspenso entre as nuvens. Sua pedra possuía um brilho violeta. E pela primeira vez não encontraram sombras. Nem armadilhas. Nem monstros. O silêncio era absoluto. Isso não parece certo, disse Lucas. E ele tinha razão. Ao entrarem no templo, encontraram Nox esperando. Capítulo 24 – O Encontro com Nox. A figura sombria estava sentada diante do altar, calma, imóvel. Os olhos vermelhos observavam os aventureiros. Vocês chegaram longe. Acabou, Nox, respondeu Sofia. Não. A sombra levantou-se. Vocês conhecem apenas metade da história. Nox ergueu a mão. Imagens surgiram no ar. Milhares de anos antes, ela não era uma criatura das trevas. Era uma guardiã, uma protetora das luas. Mas fora traída pelos governantes da época. Aprisionada, esquecida, abandonada. Séculos de solidão transformaram sua dor em raiva. Sofia observou tudo em silêncio. Pela primeira vez, sentiu pena dela. Mas isso não justificava a destruição que havia causado. Você sofreu, disse Sofia. Mas destruir o reino não vai mudar o passado. Nox não respondeu. Mas seus olhos vacilaram por um instante. Capítulo 25 – A Última Lua. O altar da lua violeta começou a tremer. A energia do templo estava desaparecendo. Se a lua fosse perdida, todo o reino entraria em colapso. As 7 chaves flutuaram ao redor de Sofia. Uma luz intensa tomou conta do salão. Nox tentou impedir. Sombras gigantes surgiram. Lucas, Orion e Helênia enfrentaram as criaturas. Enquanto isso, Sofia correu até o altar. A energia das chaves se uniu ao cristal violeta. O templo inteiro brilhou. Uma coluna de luz atravessou os céus. A última lua foi restaurada. As 7 luas estavam completas novamente. Mas a batalha ainda não havia terminado. Nox continuava ali, mais poderosa do que nunca. Capítulo 33 – Um novo mistério. Meses depois, durante uma noite tranquila, Sofia observava as 7 luas brilhando. Tudo parecia em paz.
até que uma delas piscou, apenas uma vez, depois outra, e mais outra, como se estivessem enviando uma mensagem. As 7 chaves começaram a flutuar novamente, algo que não acontecia desde o fim da guerra. Uma nova luz surgiu no horizonte, diferente de qualquer coisa que já haviam visto. Azul esverdeada, misteriosa, antiga. Lucas correu até a varanda. Sofia, você está vendo isso? Ela sentiu. Orion também apareceu. Seu rosto ficou sério. Isso não é possível. O que foi? Perguntou Sofia. Orion observou o horizonte. Então respondeu. Existe uma lenda ainda mais antiga que as 7 luas. Qual? A lenda do continente perdido das estrelas. As chaves brilharam intensamente. Uma nova aventura estava começando. A Cidade das Chaves de Cristal 3 parte, o continente perdido das estrelas. Capítulo 1, a lenda mais antiga. O brilho azul esverdeado continuava iluminando o horizonte. Sofia, Lucas, Orion e Helena observavam o fenômeno em silêncio. As 7 luas permaneciam estáveis, mas as chaves de cristal giravam no ar como se tivessem despertado para uma nova missão. Orion respirou fundo. Eu ouvi essa história quando era criança. Sobre o continente perdido? Perguntou Lucas. Sim, dizem que existiu antes mesmo do reino das 7 luas. E o que aconteceu com ele? Perguntou Sofia. Ninguém sabe. Alguns acreditam que afundou no mar. Outros dizem que desapareceu entre as estrelas. As chaves brilharam mais uma vez. Então uma delas projetou um mapa luminoso no céu. Um caminho apareceu sobre oceanos desconhecidos. A aventura havia começado novamente. Capítulo 2, o navio celestial. Para seguir o mapa, o grupo precisaria atravessar o oceano infinito. Mas nenhum navio comum conseguiria. Foi então que os guardiões lunares apresentaram uma embarcação lendária. Chamava-se Aurora Estelar. Era um enorme navio construído com cristal lunar e madeira encantada. Suas velas brilhavam como constelações. Seu casco parecia flutuar sobre a água. Quando o navio partiu, milhares de habitantes vieram se despedir. O reino das 7 luas confiava neles mais uma vez. Sofia observou o horizonte. Desta vez não sabia o que encontraria. E isso tornava tudo ainda mais emocionante. Capítulo 3, o mar sem fim. Durante semanas navegaram. Passaram por ilhas desconhecidas. Tempestades mágicas. Névoas luminosas. Em certas noites, estrelas pareciam mergulhar no oceano. Em outras, criaturas gigantescas surgiam nas profundezas. Mas nada os preparou para o que viram no 20º dia. Uma montanha apareceu no meio do mar, flutuando, suspensa no ar. Isso é impossível, disse Lucas. Estamos nos aproximando, respondeu Orion. Ao redor da montanha começaram a surgir dezenas de outras, todas flutuando acima das nuvens. O continente perdido estava próximo. Capítulo 4, as Ilhas do Céu. Ao amanhecer, finalmente o avistaram. Não era um continente comum. Era formado por centenas de ilhas flutuantes, ligadas por pontes de energia. Cachoeiras caíam das ilhas e desapareciam nas nuvens abaixo. Florestas brilhantes cresciam em seus vales. E enormes cidades antigas permaneciam suspensas no céu. Era um lugar magnífico, mas parecia abandonado. Nenhuma fumaça, nenhum movimento, nenhum habitante. Apenas silêncio. Um silêncio estranho. Capítulo 5, a Cidade das Estrelas. O grupo desembarcou na maior das ilhas. No centro dela encontraram uma cidade gigantesca. Torres cristalinas alcançavam as nuvens. Praças inteiras eram construídas com pedras que brilhavam como estrelas. No meio da cidade havia uma estátua colossal. Representava uma mulher segurando 7 estrelas. Na base da estátua estava escrito: aqui nasceu a primeira luz. Sofia tocou a inscrição. Instantaneamente uma visão surgiu. Ela viu multidões vivendo naquela cidade. Viu mercados, festivais, música, vida. Então tudo desapareceu, como se alguém tivesse apagado o mundo inteiro. Capítulo 6, o guardião adormecido. Enquanto exploravam a cidade, um tremor sacudiu o chão. Pedras começaram a se mover. As ruas tremeram. A estátua colossal abriu os olhos. Lucas deu um salto para trás. A estátua está viva. Uma voz poderosa ecoou pela cidade. Quem desperta o guardião das estrelas? A figura gigantesca levantou-se lentamente. Sua altura era maior que qualquer torre, mas ela não parecia hostil, apenas curiosa. Sofia mostrou as chaves. O guardião observou atentamente. Então os herdeiros finalmente chegaram. Herdeiros? Perguntou Sofia. Sim. Do quê? O guardião ficou em silêncio por alguns instantes. Então respondeu: do segredo que criou todos os mundos.
Sofia sentiu um arrepio. A aventura estava se tornando muito maior do que imaginava. Capítulo 7 – O segredo da primeira luz. O guardião conduziu o grupo até uma câmara escondida sob a cidade. Ali havia um enorme cristal dourado, muito maior do que qualquer um que já tinham visto. Ele iluminava toda a sala. Este é o coração estelar. O que ele faz? Perguntou Helênia. Ele foi a fonte da energia que deu origem aos reinos, às luas e às cidades antigas. Lucas arregalou os olhos. Então este lugar é mais antigo que tudo? Muito mais antigo. Mas havia um problema. O cristal estava enfraquecendo. Pequenas rachaduras começavam a surgir em sua superfície. Se ele quebrar, explicou o guardião, todos os mundos sofrerão as consequências. O silêncio tomou conta da sala. Mais uma vez, o destino de muitos estava em jogo. Capítulo 8 – A sombra entre as estrelas. Naquela mesma noite, algo observava o continente. Muito além das nuvens. Muito além das estrelas. Uma presença antiga. Mais antiga que Nox. Mais antiga que as 7 luas. Ela observava as rachaduras do coração estelar. E aguardava. Porque sabia que quando o cristal enfraquecesse o suficiente, seu retorno começaria. 2 olhos prateados abriram-se na escuridão do espaço. E uma voz ecoou pelo vazio. Finalmente chegou a hora. Capítulo 9 – A Biblioteca Celestial. Na manhã seguinte, o guardião das estrelas levou Sofia, Lucas, Orion e Helênia a um dos lugares mais antigos do continente. Era uma biblioteca gigantesca. Seu teto parecia o próprio céu noturno. Constelações brilhavam acima das prateleiras. Milhões de livros ocupavam corredores infinitos. Este lugar guarda toda a história dos mundos conhecidos, explicou o guardião. Sofia caminhou admirada entre as estantes. Alguns livros pareciam feitos de cristal. Outros eram de metal dourado. Havia até livros compostos de pura luz. No centro da biblioteca encontraram um tomo enorme. Sua capa trazia o símbolo da primeira luz. Ao abri-lo, descobriram algo assustador. O coração estelar não estava apenas enfraquecendo. Alguém estava drenando sua energia. E essa energia estava sendo enviada para além das estrelas. Capítulo 10 – O nome esquecido. Enquanto pesquisavam, Orion encontrou uma página escondida. O texto estava parcialmente apagado pelo tempo, mas um nome ainda podia ser lido. Asterion. O guardião das estrelas ficou imóvel. Não pode ser. Quem é Asterion? Perguntou Lucas. O enorme guardião abaixou a cabeça. O primeiro dos criadores. O silêncio tomou conta da sala. Muito antes dos reinos, das luas e das cidades, existiam seres capazes de moldar a energia das estrelas. Asterion era o mais poderoso deles, mas foi consumido pela ambição. Desejava controlar toda a criação. Por isso foi derrotado e aprisionado além do espaço conhecido. E agora ele está voltando? Perguntou Sofia. Se o coração estelar continuar enfraquecendo, sim. Capítulo 11 – As Torres da Constelação. A única esperança estava nas torres da constelação. 7 torres espalhadas pelas ilhas flutuantes. Cada uma guardava parte da energia necessária para restaurar o coração estelar, mas as torres estavam adormecidas havia milhares de anos. O grupo precisaria despertá-las. A primeira torre ficava no topo de uma montanha suspensa. Após uma longa subida, encontraram uma construção de cristal azul. Ao entrarem, descobriram que ela estava protegida por desafios antigos. No centro havia um mecanismo composto por estrelas luminosas. Sofia percebeu que precisava reorganizá-las para formar uma constelação. Depois de muitas tentativas, conseguiu. A torre despertou. Um feixe de luz subiu aos céus. Restavam 6. Capítulo 12 – O Caçador das Estrelas. Enquanto isso, uma figura misteriosa atravessava o espaço. Vestia uma armadura prateada. Seu rosto permanecia oculto. Nas costas carregava uma espada feita de energia estelar. Seu nome era Kael. E servia a Asterion. Ao chegar próximo ao continente, observou a luz da primeira torre. Então encontraram o caminho. Ele sorriu. Excelente! Agora será mais fácil encontrá-los. E desapareceu entre as nuvens. Capítulo 13 – A Ilha dos Ventos Eternos. A segunda torre localizava-se numa ilha onde ventos nunca paravam de soprar. As rajadas eram tão fortes que tornavam impossível caminhar em linha reta. Lucas quase foi lançado para fora da ilha diversas vezes. Mesmo assim continuaram. No centro da ilha encontraram a torre, mas ela estava cercada por um enorme ciclone. Para atravessá-lo, precisaram trabalhar juntos. Orion utilizou sua magia. Helênia invocou raízes gigantes. Lucas abriu caminho. E Sofia guiou todos usando as chaves de cristal.
Quando finalmente alcançaram o interior da torre, um novo feixe de luz surgiu. 2 torres haviam despertado. Capítulo 14 – O primeiro confronto. Ao deixarem a torre, encontraram alguém esperando. Kael. Sua armadura refletia a luz das estrelas. Seu olhar era frio. Então vocês são os portadores das chaves. Lucas deu um passo à frente. E você é? Apenas alguém que veio buscar aquilo que pertence ao meu mestre. Kael avançou. Sua velocidade era impressionante. Num instante estava diante deles. A batalha começou. Lucas tentou enfrentá-lo, mas foi derrotado rapidamente. Orion utilizou magia estelar. Kael desviou com facilidade. Até mesmo as chaves pareciam reagir à sua presença. Sofia percebeu algo estranho. A energia dele era semelhante à do coração estelar, como se estivesse ligado àquele poder. Antes que pudessem descobrir mais, Kael recuou. Ainda não é hora. E desapareceu. Capítulo 16 – A Torre da Aurora. Ao amanhecer, Sofia e seus amigos partiram em direção à terceira torre. Ela ficava numa ilha envolta por luzes coloridas que dançavam no céu. Pareciam auroras eternas. O lugar era tão belo que até Lucas ficou em silêncio por alguns instantes. No centro da ilha erguia-se a Torre da Aurora. Mas ao se aproximarem, descobriram um problema. A entrada estava selada por uma porta de cristal sem fechadura. Sobre ela havia uma inscrição. A luz responde à esperança. Durante horas tentaram encontrar um mecanismo secreto. Nada funcionava. Foi então que Sofia percebeu que a torre reagia aos pensamentos. Quando cada um recordou seus sonhos e motivos para continuar lutando, a porta começou a brilhar. Lentamente ela se abriu. Dentro da torre, um novo feixe de energia subiu aos céus. 3 torres haviam despertado. Capítulo 17 – O Vale dos Ecos Estelares. O mapa apontava agora para uma região desconhecida. Um enorme vale cercado por montanhas de cristal. Ali cada som retornava multiplicado. Uma simples palavra podia ecoar durante horas. Mas não eram ecos comuns. Eles repetiam memórias. Enquanto caminhavam, Sofia ouviu a voz de seu avô. Lucas ouviu antigos amigos. Helena ouviu os cantos de sua floresta. Orion ouviu pessoas que havia perdido há muito tempo. O lugar colocava à prova a determinação de qualquer viajante. Muitos acabavam presos às lembranças. Mas o grupo continuou avançando. No centro do vale encontraram a 4ª torre. Quando ela despertou, o céu ganhou uma nova estrela brilhante. Capítulo 18 – O Plano de Asterion. Muito além do espaço conhecido, Asterion observava tudo. Seu corpo permanecia preso numa prisão cósmica. Correntes de energia envolviam sua forma colossal. Mas a cada rachadura do coração estelar, suas correntes enfraqueciam. Kael ajoelhou-se diante dele. Mestre, eles já despertaram 4 torres. Asterion sorriu. Exatamente como eu esperava. Kael ergueu o olhar. O senhor queria que eles despertassem as torres? Claro. A energia delas não apenas restaura o coração. Ela também enfraquece os antigos selos que me mantêm preso. Kael compreendeu. Sem perceber, Sofia e seus amigos estavam ajudando o inimigo. Capítulo 19 – A Ilha dos Gigantes. A 5ª torre ficava numa ilha habitada por gigantes de pedra. Seres antigos que protegiam a região havia milhares de anos. Ao chegarem, encontraram dezenas deles. Alguns tinham o tamanho de montanhas. Outros pareciam fortalezas ambulantes. Felizmente não eram hostis. Seu líder chamava-se Arcon. Ele ouviu a história dos viajantes e decidiu ajudá-los. Se desejam despertar a torre, deverão provar seu valor. O desafio consistia em atravessar uma ponte antiga que desaparecia conforme avançavam. Era um teste de confiança. Sofia foi a primeira. Passo após passo, seguiu em frente. E a ponte permaneceu firme. Ao final da travessia, a 5ª torre despertou. Restavam apenas 2. Capítulo 20 – O Aviso do Guardião. Naquela noite, o Guardião das Estrelas chegou apressadamente. Seu rosto demonstrava preocupação. Descobrimos algo terrível. O quê? Perguntou Lucas. Asterion quer que despertem as torres. O grupo ficou em choque. Sofia sentiu um frio percorrer seu corpo. Então estamos ajudando ele? Sem as torres o coração estelar morrerá. Mas ao despertá-las, os selos da prisão enfraquecem. Era uma armadilha perfeita. Pela primeira vez desde o início da aventura, ninguém sabia qual era a escolha correta. Salvar o coração. Ou impedir o retorno de Asterion. As 2 opções pareciam levar ao desastre. E o tempo estava acabando. Capítulo 21 – A Decisão. Durante toda a madrugada Sofia refletiu. As chaves permaneciam brilhando ao seu redor. Ela lembrava das palavras que aprenderá em todas as suas jornadas. Coragem. Sabedoria.
Esperança. Quando o sol surgiu, reuniu seus amigos. Vamos continuar, mesmo sabendo do risco? Perguntou Orion. Sim. Por quê? Sofia observou o horizonte. Porque desistir também seria uma escolha. E certamente destruiria todos os mundos. Talvez ainda exista uma solução que não conseguimos enxergar. Lucas sorriu. Então vamos encontrá-la. Todos concordaram. A jornada continuaria. Mas agora sabiam que a batalha final seria diferente de qualquer outra que já enfrentaram. Ao longe, uma nova rachadura surgiu no coração estelar. E no espaço profundo, os olhos de Asterion brilharam mais intensamente. Capítulo 22 – A Torre das Sombras de Luz. Após a difícil decisão de continuar, Sofia e seus amigos partiram em busca da sexta torre. Ela ficava numa ilha estranha, onde dia e noite existiam ao mesmo tempo. Metade da ilha era iluminada por um sol dourado. A outra metade permanecia envolta por estrelas e escuridão. No centro erguia-se a Torre das Sombras de Luz. Quando chegaram, descobriram que a torre estava protegida por um enigma. 2 portas bloqueavam a entrada. Uma brilhava intensamente. A outra parecia feita de sombras. Uma inscrição dizia: "A luz sem sombra cega. A sombra sem luz perde o caminho." Durante horas tentaram entender, até que Sofia percebeu que nenhuma das portas era a resposta. As 2 precisavam ser abertas juntas. Lucas e Helênia empurraram uma. Orion e Sofia abriram a outra. No mesmo instante, a torre despertou. Um novo feixe de energia atravessou os céus. Restava apenas uma torre. Mas também restava apenas uma parte do selo que mantinha Asterion preso. Capítulo 23 – O ataque de Kael. Ao deixarem a ilha, o céu escureceu. Uma tempestade estelar surgiu acima deles. Raios azuis cortavam as nuvens. Então Kael apareceu. Desta vez não estava sozinho. Ao seu lado estavam 3 guerreiros feitos de energia estelar. A jornada termina aqui, declarou. A batalha começou imediatamente. Lucas enfrentou um dos guerreiros. Helênia lutou contra outro. Orion utilizou toda sua magia contra o terceiro. Enquanto isso, Sofia enfrentava Kael. A luta foi intensa. As chaves de cristal brilhavam. A espada de Kael lançava faíscas pelo ar. Nenhum dos 2 conseguia vencer. Mas, durante o combate, Sofia percebeu algo. Kael parecia hesitar, como se não estivesse totalmente convencido de sua missão. Capítulo 24 – O segredo de Kael. Após uma explosão de energia, os 2 foram lançados para lados opostos. Sofia levantou-se lentamente. Por que você serve Asterion? Kael permaneceu em silêncio. Porque fui criado para isso. Essa não é uma resposta. Pela primeira vez, o guerreiro abaixou a espada. Eu não tenho escolha. Todos têm escolha. Kael observou as estrelas. Asterion me criou para obedecer. Mas você está questionando suas ordens. O silêncio voltou. Sofia percebeu que havia alcançado algo dentro dele. Uma dúvida. Uma possibilidade. Antes de desaparecer, Kael deixou apenas uma frase. Talvez você esteja certa. Capítulo 25 – A Última Torre. A 7ª e última torre ficava na ilha mais distante do continente. Conhecida como Ilha da Primeira Estrela. Nenhum mapa mostrava sua localização. Mas as chaves de cristal começaram a guiá-los. Após 2 dias de viagem, finalmente chegaram. A ilha era pequena, silenciosa, e no centro dela havia uma única construção, a Torre da Origem, mais antiga que todas as outras, mais antiga até mesmo que o continente. Quando Sofia entrou, sentiu uma energia diferente. No topo da torre encontrou um pedestal vazio. As 7 chaves começaram a flutuar. Uma a uma encaixaram-se ao redor do pedestal. A torre despertou. O último feixe de energia subiu aos céus. As 7 torres estavam ativas. O coração estelar começou a se restaurar, mas ao mesmo tempo, o último selo de Asterion se rompeu. Capítulo 26 – O retorno do primeiro Criador. O espaço entre as estrelas tremeu. Galáxias pareciam vibrar. Uma rachadura gigantesca abriu-se no vazio, e dela surgiu Asterion. Sua forma era colossal, feita de energia pura. Seus olhos brilhavam como sóis. Sua presença fazia até as luas parecerem pequenas. Os habitantes do continente perdido observaram o céu aterrorizados. O primeiro Criador havia retornado. Asterion ergueu a mão. Finalmente estou livre. Seu poder espalhou-se pelo universo. Planetas inteiros sentiram sua presença. A batalha final estava prestes a começar. Capítulo 27 – O Conselho das Estrelas. Na Cidade das Estrelas, os antigos guardiões reuniram-se. Representantes do Reino das 7 Luas também chegaram. Até mesmo os gigantes de pedra enviaram seus líderes. Todos sabiam que apenas unidos teriam alguma chance.
O guardião das estrelas falou: nenhuma força individual pode derrotar Asterion. Então o que fazemos? Perguntou Lucas. O guardião apontou para as 7 chaves. Existe uma antiga profecia. Todos voltaram seus olhos para Sofia. A guardiã deverá reunir a luz dos mundos. E depois? Perguntou ela. Depois fará uma escolha que mudará o destino de toda a criação. O silêncio tomou conta do salão. Mais uma vez, tudo dependia dela. Mas ninguém ainda sabia qual seria essa escolha. Capítulo 31 – A Batalha das Constelações. Asterion ficou furioso ao descobrir a traição. Seu rugido ecoou pelo universo. Galáxias inteiras pareciam tremer. Então ele avançou. A batalha final começou. Dragões estelares cruzaram os céus. Guardiões lunares lutaram ao lado dos gigantes de pedra. As 7 luas lançavam feixes de energia. As torres da constelação brilhavam intensamente. No centro de tudo, Sofia enfrentava Asterion. Mas a diferença de poder era enorme. Mesmo com as chaves, ela mal conseguia acompanhá-lo. Cada golpe fazia o espaço se dobrar. Cada explosão iluminava mundos inteiros. A situação parecia impossível. Capítulo 32 – O verdadeiro poder das chaves. Durante a batalha, uma das chaves começou a emitir uma luz diferente. Depois outra. E outra. Até que todas as 7 se uniram. Uma mensagem antiga surgiu diante de Sofia. Era um segredo escondido desde a criação das chaves. Elas nunca foram armas. Nunca foram ferramentas de guerra. As chaves existiam para conectar, para unir mundos, para criar equilíbrio. Sofia finalmente compreendeu. Não venceria Asterion usando mais força. Precisava usar aquilo que ele jamais havia entendido. União, esperança, confiança. Capítulo 33 – A escolha final. A energia dos mundos reunidos começou a fluir pelas chaves. Asterion preparou seu ataque mais poderoso. Uma esfera de energia estelar cresceu acima dele, grande o suficiente para destruir continentes inteiros. Mas Sofia não atacou. Em vez disso, abriu os 7 portais. A energia de todos os mundos conectou-se ao mesmo tempo. As luzes uniram-se. As vozes uniram-se. As esperanças uniram-se. Asterion observou aquilo sem compreender. Durante toda sua existência, acreditou que poder significava controle. Mas o verdadeiro poder estava na cooperação, na confiança, na capacidade de construir juntos. A luz envolveu o primeiro Criador, não para destruí-lo, mas para mostrar tudo aquilo que ele havia perdido, tudo aquilo que poderia ter sido. Asterion ficou imóvel, e pela primeira vez em milhões de anos, abaixou a cabeça. A guerra estava chegando ao fim, mas o destino do primeiro Criador ainda não estava decidido. Capítulo 34 – O destino das estrelas. A luz dos 7 portais envolvia Asterion. Milhares de imagens giravam ao seu redor. Ele via mundos que haviam florescido, povos que haviam prosperado, amizades que nasceram, cidades que foram reconstruídas. Tudo graças à cooperação entre pessoas que escolheram ajudar umas às outras. Por um instante, o primeiro Criador permaneceu imóvel. Nenhum ataque, nenhuma palavra, apenas silêncio. Então uma lembrança antiga surgiu diante dele. Uma memória que ele acreditava ter esquecido. Muito antes de desejar poder absoluto, ele havia sonhado em criar mundos onde todos pudessem viver em paz. Mas, ao longo do tempo, confundira proteção com controle. E controle com domínio. A busca pelo poder havia consumido seu propósito original. Sofia observou tudo. Ainda existe uma escolha. Asterion levantou lentamente o olhar. Depois de tudo o que fiz. Sim. Por quê? Porque cada pessoa é mais do que seus piores erros. As palavras ecoaram pelo espaço. As mesmas lições que haviam ajudado Nox. As mesmas que guiavam Sofia desde o início de suas jornadas. Capítulo 35 – O sacrifício de Kael. Enquanto a luz cercava Asterion, algo inesperado aconteceu. As rachaduras do coração estelar começaram a aumentar novamente. Orion percebeu primeiro. Não. O guardião das estrelas ficou pálido. O retorno de Asterion causou danos profundos demais. Mesmo restaurado, o coração estava instável. Se ele se rompesse, todos os mundos seriam afetados. O desespero espalhou-se. Não havia tempo. Foi então que Kael deu um passo à frente. Ele observou o coração estelar. Depois olhou para Sofia. Existe uma forma de salvá-lo. Qual? Kael sorriu pela primeira vez. Eu fui criado a partir da mesma energia. Todos compreenderam imediatamente. Não, disse Lucas. Deve haver outra solução, e respondeu Helênia. Mas Kael já havia tomado sua decisão. Pela primeira vez em sua existência, não obedecia a uma ordem. Escolhia por conta própria. Aproximou-se do coração.
Sua forma começou a transformar-se em luz. Partículas brilhantes espalharam-se pelo ar, e lentamente fundiram-se ao cristal. As rachaduras começaram a desaparecer, uma a uma, até sumirem completamente. O coração estelar foi salvo, mas Kael desapareceu. Capítulo 36 – O Herói das Estrelas. Durante alguns instantes ninguém falou. Lucas abaixou a cabeça. Helênia chorava silenciosamente. Até Asterion parecia abalado. O guerreiro que criará para servi-lo havia escolhido um caminho próprio. Um caminho de coragem. Um caminho de sacrifício. O coração estelar brilhou intensamente. Então uma nova estrela apareceu no céu, mais brilhante do que qualquer outra. O guardião das estrelas observou emocionado. Ele não desapareceu completamente. O que quer dizer? Perguntou Sofia. Enquanto essa estrela existir, a memória de Kael viverá. Desde aquele dia, ela ficou conhecida como a Estrela do Guardião. Capítulo 37 – O Novo Guardião. Com o fim da guerra, os mundos começaram a se recuperar. As ilhas flutuantes voltaram a prosperar. As 7 luas brilhavam mais intensamente do que nunca. A cidade das chaves de cristal tornou-se um símbolo de união entre os reinos. E Asterion? Ele recebeu uma segunda chance. Mas não voltou a governar, nem a comandar. Escolheu permanecer no continente perdido, ajudando a reconstruir aquilo que havia colocado em risco, dia após dia, sem exigir reconhecimento, sem buscar poder, apenas tentando corrigir seus erros. Capítulo 38 – A Última Porta. Meses depois, Sofia retornou à Torre da Origem. As 7 chaves permaneciam com ela. Tudo parecia finalmente em paz. Mas, enquanto observava o horizonte, percebeu algo estranho. Uma nova porta havia surgido no topo da torre. Uma porta que nunca estivera ali antes. Era feita de cristal azul prateado. Nenhum símbolo a identificava. Nenhuma inscrição explicava sua origem. As chaves começaram a brilhar, uma após outra, como se reconhecessem aquela porta. Lucas aproximou-se. Já estava aqui? Não. Orion observou atentamente. Nunca vi nada parecido. Então a porta abriu-se sozinha. Uma luz dourada surgiu do outro lado. E uma voz desconhecida ecoou. Guardiã das chaves, precisamos da sua ajuda. Sofia, Lucas, Orion e Helênia trocaram olhares. Após tantas aventuras, imaginavam que conheciam todos os grandes mistérios. Estavam enganados. Porque além daquela porta existia algo ainda mais extraordinário. Algo que nem mesmo os antigos guardiões conheciam. Algo que mudaria tudo novamente. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. O conhecimento ao seu alcance. Vai ter continuação. Aguardem. Até a próxima!